Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, em Recife, Pernambuco. Prazer enorme estar falando com os irmãos nesta quinta-feira. Meus irmãos, nós estamos estudando a respeito do Senhor nosso Deus, do ser de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Os teólogos dizem que há 5 atributos incomunicáveis de Deus. Esses 5 atributos só Deus pertence, só Deus os possui, só Deus os tem. Os anjos não possuem, os demônios não possuem, os homens não os têm, apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo os possui. O que são atributos? Atributos são predicados, qualidades do ser divino. Quando nós falamos dos atributos de Deus, nós estamos destacando as qualidades do ser de Deus. O primeiro atributo que eu gostaria de enumerar, já que eles são 5 atributos incomunicáveis, é o atributo da onipotência. A palavra onipotência, essa palavrazinha oni, é um prefixo de ligação que significa o único. E potência vem do latim potentia, que significa poder. Então, onipotência significa o único que tem todo o poder. Só Deus possui todo o poder. E sendo assim, ele é único. Não há espaço para outro Deus. Não existe outra divindade. O hinduísmo, a religião hindu, tem no seu bojo, no seu panteão divino, mais de 365 mil deuses. Mas todos esses 365 mil deuses são apenas ilusões humanas, criações humanas. Não passa da imaginação do homem pecador sem a revelação divina. Não é possível ter outro onipotente. É contrassenso, contra a lógica. Se eu digo que Deus é o único que tem todo o poder, então não é possível ter outro ser com poder. Porque Deus detém em si todo o poder. O segundo atributo que eu gostaria de destacar para que nós pudéssemos meditar é o atributo da onipresença. Somente Deus é onipresente. O prefixo oni e a palavra presença. O único presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o único ser que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso, para nossa lógica humana, razão humana, a gente não consegue entender. Mas é isso mesmo. Se nós conseguíssemos entender a Deus, então nós seríamos Deus. E Ele não o seria. É justamente porque nós somos limitados, é justamente porque nós somos humanos, é justamente porque a nossa razão é muito pequena, ínfima, diante das qualidades de Deus, que Ele é Deus e que nós somos apenas homens. Deus é onipresente. Já imaginou isso? Já parou para pensar nessa qualidade, nesta virtude? O Senhor Deus está presente em todos os lugares, meus irmãos. O Senhor Deus está aqui enquanto eu falo, Ele está aí enquanto você ouve, Ele está lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Ele está lá na Patagônia chilena, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está sentado no seu trono, Ele está no lugar mais longínquo do universo, Ele está na mais profunda das montanhas do fundo do oceano, Ele está no mais profundo abismo. Ele é o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Terceiro atributo divino que só Deus possui é o atributo da onisciência. A palavra oni, repito, é o prefixo de ligação, o único. E ciência é conhecimento.
Então, o único que tem todo o conhecimento. Meus irmãos, o nosso Deus é o único que detém todo o conhecimento. Ele é a fonte do conhecimento. E o conhecimento que ele detém, de cujo ele é a fonte, ele dá ao ser humano. O ser humano se gaba de ter inventado os aviões supersônicos, os aviões que vão além do som, da barreira do som. Os seres humanos se gabam de ter inventado o telefone, o smartphone, o iPod. Os seres humanos se gabam de ter ido à Lua, de ter mandado uma espaçonave ao planeta Júpiter e ter trazido de volta. Mas todo esse conhecimento do ser humano não passa de palha, de pó, diante do conhecimento do nosso Deus. Ele é o onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele conhece o imaginável e o inimaginável. Ele conhece as possibilidades e as impossibilidades. Só ele é Deus. Louvado seja o seu santo nome. Mas o nosso Deus também é um outro atributo. Ele é imutável. Ah, meus amados irmãos, Deus não muda. Ele diz isso, inclusive, em Malaquias, capítulo 3, verso 2. Porque eu, o Senhor, não mudo. É que vós, filhos de Israel, não sois consumidos, não sois destruídos. Ele estava lembrando da aliança que ele fizera com Abraão. Por causa da sua palavra empenhada, do seu nome empenhado, porque ele não muda. Ele suportava as desobediências dos filhos de Israel, como suporta as nossas também. Meus amados irmãos, o nosso Deus é imutável, ele é imutável na sua essência, ele é imutável no seu ser, ele é imutável na sua natureza. Agora, no trato com os homens, nós encontramos versículos bíblicos dizendo: arrependeu-se o Senhor e entristeceu-se o Senhor de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração, e arrependeu-se o Senhor de trazer o mal sobre Nínive. Nós encontramos essas palavras no Velho Testamento, palavras chamadas antropopáticas, que significa atribuir sentimentos humanos a Deus. Quando os seres humanos se arrependem e mudam de posição, o nosso Deus, no trato com esse ser humano, também muda de atitude. Ele é imutável, mas não é um pedaço de pedra. Sinta as reações e as mudanças dos seres humanos. O quinto atributo que eu gostaria de tratar é o atributo, meus irmãos, da eternidade. Só Deus é eterno. Você deve se lembrar do Salmo 90. Quando Moisés, escrevendo o Salmo 90, diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmão, só Deus é eterno. E o que é uma eternidade? Ah, meus irmãos, uma eternidade é um tempo sem fim. O tempo está aqui. Essa minha mão direita é o tempo. Mas a eternidade está aqui. Ela está acima, além, supra o tempo. Uma eternidade, nós podemos defini-la, humanamente falando, como um tempo sem fim. O Senhor Deus, Ele é eterno. Antes que houvesse dia, disse Ele lá em Isaías, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Ele é eterno. Ele disse a Jeremias: Jeremias, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Meus irmãos, se passar um exemplo para você entender a eternidade, se passar, por exemplo, 100 milhões de anos, quanto tempo de 100 milhões de anos passou na eternidade? Eu explico para você. Nada. 100 milhões, 100 bilhões, 200 bilhões, 1 trilhão de ano não é nada diante da eternidade, diante de Deus. Os críticos,
quando falavam com Santo Agostinho, diziam assim: Agostinho, onde estava Deus antes de criar o mundo? O que Deus fazia na eternidade? Agostinho, percebendo o sarcasmo, o escárnio, a pergunta jocosa, Agostinho respondia: ele estava criando o inferno para colocar os perguntadores desse tipo, para colocar pessoas que perguntam assim. O nosso Deus é onipresente, onisciente. O nosso Deus é onipotente, eterno e imutável. Em outras palavras, só o nosso Deus é Deus. Só o Deus cristão, o Deus Pai de Jesus Cristo, é Deus. Os demais deuses, as demais religiões, tudo é invenção humana ou engano do diabo. Somente Deus é Deus. Meus irmãos, eu quero colocar isso para você aqui e dizer que, sabedores disso, nós devemos dar a Deus honra, nós devemos dar a Deus culto, nós devemos dar a Deus as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso amor, a nossa vida. Nós devemos de tributar a Deus honra e graça. O salmista diz, num dos seus salmos: eu te louvarei, Senhor, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Cante louvores ao nosso Deus, exalte ao nosso Deus, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Eu me despeço aqui dizendo a você que me ouve, vamos fazer uma oração e eu dou um aviso depois da oração. Nosso Deus e Pai, somente Tu és Deus do céu, na terra e debaixo da terra. Nós te louvamos porque Tu se revelastes a nós e pela Tua palavra nós podemos Te conhecer. Te pedimos graça, força, ânimo, alegria. Pedimos que Tu nos dê mais e mais de Ti para que possamos Te servir melhor. Converte-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Fica conosco e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que está ouvindo esta palavra, eu não tenho outro objetivo senão propagar o nome do Deus que nós servimos. Exaltar e proclamar que só Ele é Deus. Divulgue, inscreva-se no meu canal, espalhe essa mensagem, mande para os seus amigos. São estudos pequenos, curtos, mas que o aprendizado é profundo e importante para a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.